Olá! O que leva o ser humano a ser cruel, mal educado, desagradável nas relações pessoais? O que o leva a expor esse lado nebuloso em público, seja numa passeata ou teclando no computador? Em que momento nos afastamos do tempo da delicadeza, como diz o poeta Chico Buarque? Será que desaprendemos a arte da compreensão e estamos achando que tolerar significa ser tolo? A tolerância é o tema do Bom para Todos, que começa agora. As palavras estão antecipando atos bárbaros, vindo de crianças, de adultos, o que é muito perigoso para o país, para a nação e para a civilização. A gente percebeu que se a gente viesse do contrário, né? E se a gente trouxesse o respeito antes que o desrespeito aparecesse, como seria? Houve um tempo em que a internet e as redes sociais eram um palco de selfies, de imagens de animais engraçadinhos, de culinária sofisticada, de famílias, de festas e shows. De repente, virou um palco de ofensas, de preconceitos, de agressões verbais. E o ódio passou a comandar a rede como se fosse um território da impunidade. Quem sente na pele o ódio dos internautas sabe o quanto é difícil lidar com tamanha injustiça. Mesmo sendo mestre em filosofia e colunista da revista Carta Capital, Djamila é desqualificada e reage. A combinação ser mulher negra, né? Então, como assim? É muito no sentido de quem ela pensa que ela é. Eu duvido que ela tenha lido todos os livros que ela disse que leu. Tenho certeza que ela é burra, ela não deveria estar na Carta Capital, ela baixa o nível da Carta Capital. É sempre nesse sentido de me desqualificar intelectualmente. Essas pessoas que me criticam vão me criticar porque são as vozes do passado mesmo que não querem que as coisas mudem, né? Que querem manter as coisas como estão. E eu falando lá, de repente, naquele espaço eu significo, né, mudança, eu significo mudança de paradigma, eu significo crítica a essa hegemonia que nos esquece. Djamila aprendeu a lidar com a discriminação desde cedo. O pai dela foi militante do movimento negro e ajudou na sua formação política. Hoje ela se vê como uma mulher forte e acredita na igualdade de direitos. Tanto o racismo como o machismo são ideologias de ódio contra determinados grupos, né? Contra a população negra e contra as mulheres. Então, a gente é criado para reproduzir esse tipo de opressão, né? O tempo inteiro. E muitas pessoas de maneira inconsciente, outras não, sabendo o que estão fazendo, né? Então, acontece também dessas pessoas estarem acostumadas com um modelo de sociedade e não saberem lidar quando, por exemplo, a população negra, que foi construída para estar em espaço de subalternidade, sai desse espaço. Quando as mulheres que foram construídas para o silêncio começam a falar. Né? Então, a gente está lidando ali com privilégios e com poder e as pessoas se incomodam porque elas querem manter as coisas como estão. O discurso do ódio sempre existiu e é um fenômeno mundial. Mas agora, com as redes sociais, se propaga mais rápido. Elas não acontecem só no Brasil, elas acontecem na França contra os imigrantes. É o problema que você teve na Alemanha nazista contra os judeus. Em geral, o discurso de ódio transforma o outro no maior problema da vida dele, que se ele resolver vai tudo melhorar, o que não é verdade. Então ele elimina o debate político e isso é feito no momento mundial onde, principalmente depois do 11 de setembro, nós percebemos, alguns intelectuais como o professor Giorgio Agamben falam que nós estamos vivendo um grande momento de exceção. A onda conservadora clama por ataques a direitos básicos das pessoas no mundo. Para o professor da UFABC, enquanto houver intolerância, seja política, religiosa ou por hábitos e costumes, e discursos racistas, homofóbicos, entre outros, o ódio vai permanecer. Em uma situação onde você banaliza o mal e transforma o seu adversário não mais numa pessoa que tem uma política diferente que você não concorda, mas você o transforma em criminoso. E no caso da elite, ela não suporta a elite brasileira, que há um pouco mais de 130 anos nós tínhamos escravidão como base do trabalho no Brasil. Ela não suporta o pobre, ela não suporta a diversidade. Depois, na história, muitas delas se arrependem do que fizeram, né? É como aqueles que votaram no Hitler na Alemanha. Depois da Segunda Guerra, ninguém tinha votado no Hitler. Esse discurso é o misto da ignorância, da banalização do mal e do cinismo
elevado à categoria de luta política. Para Sérgio Amadeu, a facilidade de acesso às redes sociais e a velocidade com que se propaga uma informação acontece graças à liberdade que é garantida na internet. A internet, ela permite que a gente faça vídeos, faça esclarecimento, mostre o que acontece na história quando você substitui uma explicação que não é tão simples por algo afoito, irracível, que simplesmente diz que se eu destruir aquele que eu não gosto, a minha vida melhora. Apesar da liberdade ser o estopim da intolerância na internet, é ela também que promove a discussão democrática, possibilitando esclarecer inverdades. A liberdade na internet é o antídoto a essa irracionalidade, é onde nós podemos contra-argumentar contra colunistas da Globo que cultivam o ódio, contra as falácias dessa mídia golpista que está aí. Então é nas redes que a gente pode contra-argumentar. É preciso denunciar esse ódio que cresce a cada dia. Esse é o recado do professor Sérgio. A sociedade não pode se calar. O que está em jogo é a democracia, porque se esse aparelhamento das funções essenciais da justiça continuar, nós vamos ter recuos importantes de direitos para o cidadão comum, entendeu? Então, nós precisamos agir. Mais do que a tolerância, é preciso ser solidário e denunciar essas manifestações de inverdades, de ódio, de agressividade simbólica. Nossa convidada de hoje é pós-doutoranda em Ciências da Comunicação, professora do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação da USP. Rosane Borges é escritora e integrante da COGIRA, Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial de São Paulo. Tudo bem, Rosane? Tudo bem. Embora a gente tenha esse ambiente aí, esses dois lados, a banalização do mal na internet, é pela internet que a gente também consegue rebater muita coisa, como disse o professor, né? Nessa luta do bem contra o mal, quem é que está vencendo? Infelizmente, eu não diria que está vencendo o mal ou intolerância, mas o que a gente tem digamos, de triste retórica é que essa face violenta, ela é constitutiva e ela é estruturante do nosso país. Quer dizer, será que nós sempre fomos assim e agora a gente tem mais canal de expressão para mostrar essa agressividade toda? Eu acho que sim, né? Eu acho que sempre fomos assim. Isso não quer dizer que a gente só é isso. O que a gente tem hoje? A gente tem canais em que o sujeito pode falar. A gente está, do ponto de vista da comunicação, em outro paradigma. Antes a gente tinha o paradigma da distribuição, que era um para todos, ou seja, grandes canais de televisão que distribuíam informação. Hoje não. Não é mais o paradigma da distribuição e da circulação, ou seja, todos nós podemos produzir informações e emitir opiniões. Então a coisa parece, digamos, mais grave, porque as informações ela vêm de vários focos e os sujeitos estão se posicionando, né? Especialmente nesse momento de divisão política no Brasil, as redes sociais têm servido de palanque tanto para a direita quanto para a esquerda. Pensamentos opostos têm resultado em amizades desfeitas, brigas em família, trocas de acusações, palavras de baixo calão. É sobre essa situação a pergunta de uma telespectadora. Que ódio e intolerância é essa no Brasil? Num lugar que não há debate, num lugar em que você tem um grande território social compartilhado, como as redes sociais, que ali você não debate, você opina, né? Um país em que se opina mais, se fala mais e se ouve menos, de fato é um terreno fecundo para que o ódio e a intolerância ganhe destaque e ganhe vez. Eu sei de várias histórias, eu tenho na minha própria família várias divisões em função da política, do momento político. Isso está muito comum. Está muito comum. E... rompimentos, inclusive, né? Irmãos que deixaram de se falar. Tudo por conta disso. As pessoas não ouvem mais. Não ouvem. É uma questão só de imposição das próprias ideias, né? É esse momento que a gente está vivendo. Bom, as redes sociais são um campo fértil para discursos racistas, homofóbicos, xenófobos. Escondidas no aparente anonimato, as pessoas destilam seu ódio, certas de que ficarão impunes. Mas são crimes e, portanto, podem e devem ser denunciados. Vejam passo a passo para incriminar quem faz mau uso da internet.
Reúna o maior número possível de provas. É essencial imprimir as páginas, guardar os endereços virtuais, salvar os links dos responsáveis pelo crime e tirar cópias das ofensas. Com estas provas reunidas, o denunciante pode se dirigir a qualquer tipo de delegacia, mas em algumas cidades brasileiras há as especializadas em crimes virtuais. A denúncia também pode ser feita via internet. No próximo bloco, uma artista plástica desconstrói o mundo perfeito para discutir conceitos como diversidade e aceitação. O feedback dos professores sobre a necessidade que eles tinham de alguém que falasse desses temas era imensa. Foi quase que, como que ninguém está fazendo isso ainda?